Já estamos ao vivo, né, doutor Otávio? Otávio, Oi, vamos Andréa. começar mais um live, né? É um prazer, muito bem-vinda. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você também. O cabelo ficou ótimo. O cabelo curtinho, Adorei, né? mais moderno, Obrigada. parabéns. Mas eu que fico super contente de fazer um live com você de novo, porque eu adoro seus lives, as suas explicações. Todo mundo adora, tem um monte de perguntas já, então vamos começar, né, gente? Pois é, a gente já tem várias perguntas, o pessoal foi mandando, né, ao longo da semana, sabendo que ia ser feito live. E uma das perguntas mais recorrentes, né, foi realmente em relação às queimaduras de sol. Muita gente nessa época indo pra praia, tomando mais sol do que o esperado. E a primeira pergunta é da Rita. Ela tomou sol sem proteção, ficou com a pele muito vermelha. Quais as providências que ela deve tomar para amenizar a ardência e os danos futuros, né? Oh, meu Deus, por mais que a gente fale todos os anos que a proteção solar é fundamental, e fundamental meia hora antes de ir para a praia ou para a piscina. Bom, já queimou, está vermelho, deve estar ardendo bastante. Tudo que é gelado é bom. Então, água termal gelada, compressas de água fria, filtrada, e algum creme, normalmente desses calmantes, que existem vários no mercado, e se tiver muito intenso, até um creme de hidrocortisona tópico. E o ideal, super hidratar, porque vai descascar com certeza. Com certeza. Quando chega nesse ponto, descasca, não tem jeito. Agora, Otávio, você falou que precisa passar meia hora antes o filtro, então não adianta passar quando já está no sol. O ideal realmente você passar meia hora antes, ou em casa, ou quando estiver na praia, mas meia hora antes. E outra coisa, a quantidade, as pessoas andam usando pouco filtro solar. Eu sei que o filtro é caro, mas, por exemplo, para o rosto você precisa de uma colher de chá para o rosto inteiro. Então não é um pouquinho. Para o colo, para o pescoço, outra colher de chá. E isso deve ser muito bem espalhado. E lembrando que o ideal, o protocolo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Academia Americana é que se usa um filtro solar 30 no mínimo. Tanto no rosto como no corpo. No rosto sempre mais elevado, Exato, né? mas no mínimo 30. No dia a dia a gente recomenda. Então na praia, 30, 50, 70 é sempre bem-vindo. E quantas vezes repassar o filtro solar ao longo do dia? A cada 2 horas, né? Normalmente a cada 2 horas. Se você fica muito na água, fazer isso realmente repetidamente, porque existem alguns produtos que são resistentes à água, mas não dá para ficar o dia inteiro porque está escrito resistência à água, principalmente as crianças que ficam brincando, muito expostas. E aqueles horários, né? O tradicional, até entre 10 e 4 da tarde, é onde nós mais temos a radiação ultravioleta, tanto A e B, que causam as queimaduras, o câncer de pele, o envelhecimento porque destrói o colágeno, as manchas, as rugas. Então toda a prevenção é muito importante. Essa ladainha é antiga, mas ela precisa ser repetida. Eu gosto muito, Otávio, você sabe, né, de tomar sol, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo os efeitos do sol que a gente tomou quando era jovem, né? As manchas, aí a gente tem que correr atrás para tirar as manchas. Tratamento após o verão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É o que nós chamamos de fotodano. Existem algumas horas, normalmente até 20, 25 anos de idade, nós queimamos aquele capital sol que você poderia ter tomado a vida inteira. E lá na frente você vai pagar o preço. Paga. Doutor Otávio, então uma pergunta interessante aqui sobre o filtro solar. Adriane Pinheiro pergunta: quando acaba o filtro solar facial, pode usar do corpo no rosto? Isso é errado? O ideal é você usar o facial realmente na face, no colo, no pescoço. Mas se acabou tudo, tem um filtro corporal, eu prefiro que use o corporal. Porque fica sempre. Não tem a queimadura, mancha e câncer de pele. Porque a incidência do câncer de pele é uma coisa seríssima. É o primeiro, em porcentagem, o primeiro câncer em porcentagem. Então não é uma brincadeira, não é só estética, a incidência do câncer de pele está cada vez maior. Então é prevenção. Claro. Então dá para ter um bronzeado saudável e duradouro, né? Com certeza. Então, alimentação rica nos beta-carotenos, isso ajuda bastante. Cenoura, abóbora, beterraba. Isso tem até uma forma de fotoproteção, não é um filtro, mas ajuda. Por quê? Porque quando você bronzeia, é uma defesa da sua pele. O bronzear, a pele foi agredida. A nossa melanina vai lá e reage, porque foi atiçada. Então o bronzeado é uma defesa. Se a gente ajuda a ter mais melanina, melhor, né? E quais os cuidados preventivos para quem tem melasma?
A Gabriela Galvão enviou essa pergunta também pra gente antes, se é verdade que tomar sol bronzeando o corpo, mas protegendo o rosto, pode mesmo assim escurecer o melasma por ela ser uma mancha de origem hormonal, e se é possível remover 100% dessa mancha hiperpigmentada. Que pergunta longa, hein, Gabriela? Saudade de você. Gabriela Galvão é uma querida, uma jornalista de muitos anos aí no jornalismo. É incrível essa pergunta. O melasma, eu diria que é uma das patologias mais difíceis na dermatologia de controlar. O melasma, na verdade, não tem cura, ele é crônico, mas melhora. Você consegue clarear, você consegue fazer tratamentos, mas infelizmente, com o verão desprotegido, ele pode voltar. Então, dizer que o melasma é eliminado totalmente, não é verdade. Mas a gente consegue melhorar bastante através dos clássicos clareadores, fora do verão, a hidroquinona com ácido retinóico. E nós temos hoje em dia alguns lasers fracionados muito light, que são possíveis sim tratar os melasmas de uma forma não muito agressiva. Nós aprendemos esses 30 anos em dermatologia que o melasma ele não pode ser muito agredido. Então, se você faz laser muito forte, os ácidos muito mais fortes, a nossa pele pigmenta depois da inflamação. Assim, então, existem pessoas que têm tendência a melasma e pigmentação, e infelizmente, Gabriela, a eliminação total do melasma ainda não é possível, mas nós tratamos com bastante frequência, é uma queixa importante, e aumentar a injeção dos antioxidantes, inclusive antioxidantes nos protetores solares. É importante você procurar protetores solares que tenham os antioxidantes de vitamina C, vitamina E incorporados na fórmula. Olha que legal, sabia muito disso. Importante. Doutor Otávio, Roberta Frossardi, ela diz, devo passar protetor solar mesmo no inverno? Moro em Nova York e nunca sei se devo passar quando está sol, mas mesmo assim está frio. Aprende a seguinte regra: escovou os dentes e passa filtro solar. Doutor Otávio sempre fala isso. Isso é obrigatório. Então, que seja mesmo em Nova York, tudo bem, um hidratante com fator de proteção 15 para quem está no inverno. Mas lembrem que a luminosidade, nós estamos aqui numa sala, lá fora não tem sol, mas tem luz visível. Então, outra coisa, os protetores solares têm que ter proteção à luz visível também. Você sabe que a luz visível, o infravermelho, o calor, ele faz o dano solar também. Sim. Então, antigamente só falava ultravioleta A, B, os protetores. Hoje tem que ter proteção contra a luz visível e contra o infravermelho, que é o calor. Certo. Por exemplo, se você entra num carro quente no estacionamento, aquilo funciona como um estímulo de pigmentação. Olha. Doutora, eu estava uma perguntinha aqui com relação à vitamina D, porque dizem que para a gente tomar sol e absorver a vitamina D, você precisa estar sem filtro solar, não é isso? Ou não? Não, isso é uma grande controvérsia. Você não justifica. Você, por exemplo, ir ao meio-dia, que alguns médicos atendem, para a síntese da vitamina D sem filtro. A incidência de radiação ultravioleta entre 10 e 2 horas da tarde é altamente, a quantidade de UVB, que é o cancerígeno, assim como o UVA, é muito alta. Então você pode estar em locais ensolarados ou tomar sol do joelho para baixo 3 vezes por semana durante 15 minutos, que a síntese da vitamina D, sim, vai acontecer. Sem filtro, nesse caso? Não, você pode estar com filtro. Pode? Pode, não tem nenhum problema, a síntese vai acontecer. Acontece que existe muito essa campanha de proteção solar, filtro solar com prevenção do câncer de pele, e as pessoas logicamente estão vivendo em menos áreas ensolaradas. Mas a síntese acontece se você tiver, por exemplo, numa varanda ou próximo de uma janela, ou exposições de 15 minutos 3 vezes por semana. Se com isso a vitamina D está baixa, o que é um grande achado, nós nunca vimos esses últimos anos muitas pessoas com vitamina D baixa. Você repõe. Então nós preferimos que você reponha a vitamina D do que se exponha ao sol e tenha um câncer de pele. Doutor, a Virgínia Campos faz uma pergunta exatamente sobre isso. Ela quer saber, afinal, qual que é o melhor horário para se abastecer de vitamina D? Veja bem, pode ser em qualquer horário. O ideal seria alto índice de UVB, mas ele é altamente cancerígeno. Então você não precisa estar exposto nessa janela entre 10 e 2 horas para essa síntese de vitamina D. Você pode tomar o sol bom da manhã, bom para proteção de colágeno e prevenção do câncer, e você vai ter a síntese de vitamina D.
O Daniel de Paraty, Rio de Janeiro, está mandando um abraço e diz que hoje em Paraty está 42 graus. Nossa, insuportável. Quanto Sensação tempo o protetor dura no rosto? Mais ou menos fator 60. Existe essa dúvida, né? Se o fator indica o tempo de proteção. Na verdade, os estudos mostraram assim, o que você levaria para queimar. Então, na pele que levaria 20 minutos para ficar vermelha, esse é o índice de proteção solar que deve ser calculado. Não significa que você, com o fator de proteção solar 60, você possa ficar infinitamente exposto e sem riscos. O ideal em qualquer proteção solar é repetir a cada 2 horas. Porque a gente transpira, mesmo que não esteja na água, transpira. Exatamente, né? a reaplicação é necessária. Não significa que um filtro de proteção solar 90 ou 100 você vai poder ficar o dia todo sem correr riscos de queimaduras. E nessa época do ano, né, tem a dengue. Como é que a gente faz com o repelente? O que tem que passar primeiro, filtro solar ou repelente? É uma dúvida essa. É muito frequente, muito frequente. Sempre passar a proteção solar antes. Por último, você vai usar o repelente. Principalmente nessas áreas realmente de dengue, de febre amarela, áreas endêmicas, a utilização do repelente é bastante obrigatória, mesmo no dia a dia. Se você mora numa área perto de um parque, ou áreas que tem realmente riachos ou rios mais ou menos parados, é importante o uso do repelente, não só quando vai à praia. Tá. Eu queria fazer uma pergunta que me interessa particularmente, que é a relação do sol com a perda do colágeno, né? Porque a gente, depois de uma certa idade, vai perdendo cada vez mais colágeno. E o sol acelera essa perda do colágeno? Ele acaba, ele degrada o nosso colágeno. A partir de 25 anos de idade, nós vamos perdendo 1% de colágeno ao ano. Nossa. Isso fisiologicamente. Nossa. Com o sol, isso é muito mais acelerado. O sol tem algumas capacidades muito ruins. Então ele afina a pele, fica muito fininha como um pergaminho, ele destrói o colágeno, vai degradando o colágeno e ele vai produzindo células pré-cancerígenas. Então por isso que você vê uma pele mais fotodanificada, ela é mais fininha, transparente, tem micro vasinhos e tem as manchas. Então o sol realmente, para quem quer cuidar de flacidez, é uma das grandes prevenções da flacidez, a não exposição, a exposição controlada com proteção. Certo. E logicamente uma flacidez já instalada, as fontes de proteína na alimentação, que você sabe muito bem, as fontes de proteína, né? tanto para aumentar a sua musculatura, a sua firmeza, assim como aumentar a espessura do colágeno da sua pele. Então o sol danifica e facilita a flacidez. Além de tudo, ele dá, deixa tira o colágeno, né? Deixa flácido. Falando de outras doenças, né, que são comuns nessa época de verão, ficar muito tempo com o biquíni molhado, quais são as consequências de ficar muito tempo com a roupa de banho molhada? Sim, nos homens as sungas e na mulher os biquínis, tudo que é umidade, né, e calor, os fungos e bactérias se proliferam. Um ambiente ideal, né? Um ambiente ideal. Então, entre os dedos dos pés, na virilha, são áreas em que o aparecimento de fungos é muito frequente. E agora, no verão, a gente vê no consultório vários casos voltando de férias. Então, são lesões avermelhadas, por exemplo, nas virilhas, que coçam bastante. Tem um aspecto meio de mapa geográfico. Às vezes pode acontecer também axilas. Nas mulheres que são um pouco mais obesas, pelo fato dos seios ficarem muito em contato com a pele, então são fungos que podem acontecer e também bactérias. Então, segredo não, dicas, secar, então se ficar muitas horas, tirar, trocar por uma sunga seca, secar com toalha, papel ou até secador de cabelo. E se a lesão já aconteceu, procurar um dermatologista. O tratamento tem que ser com medicações prescritas. E a famosa queimadura com limão. Nessa época também é muito comum, a gente tem vários casos aqui no consultório. Eu tive uma vez quando eu era jovem, uma queimadura horrível com limão. As pessoas esquecem ou estão fazendo alguma cozinha ou fazendo uma caipirinha, realmente. Todos esses frutas cítricas, elas podem, com a atuação do sol, dar uma reação importante, que é uma queimadura mesmo, às vezes até com bolha,
e vai ficando pigmentado. Você vê essas lesões amarronzadas. É horrível, né? Demora para sair, né? Às vezes não sai totalmente, né? Se você tomar sol em cima disso, às vezes as pigmentações podem ficar meio definitivas. Né? Tem que tomar cuidado com a caipirinha na praia. Lavar a mão, água e sabão. Sempre lavar a mão, né? Doutor Otávio, muitas pessoas têm perguntado aqui qual que é o melhor colágeno. Veja bem, a ingestão de colágeno, ela tem que ser sempre hidrolisado de colágeno. E não adianta tomar 1, 2 ou 3 comprimidos, tem que ser 10 gramas. 10 gramas é o ideal para qualquer peso, idade. 10 gramas, né? Tem o Verisol, o hidrolisado de colágeno, são precursores do nosso colágeno. Então, por que é importante? As pessoas falam, vai ser digerido, não vai ser absorvido. Não, existem estudos mostrando que o hidrolisado, sim, vai aumentar a espessura da sua derme, onde você está produzindo colágeno na sua pele. Então, a ingestão do hidrolisado de colágeno, desde que sejam 10 gramas e que tem o Verisol, é muito comprovadamente... 10 gramas, que isso as pessoas perguntam muito, é importante saber. Então, 10 falam gramas, menos que isso não adianta. resolve. Vou tomar 2, 3, 4 comprimidos de 500 miligramas, isso dá 2, tem que ser 10. E você acha que funciona mesmo? Funciona, existe comprovado. Porque às vezes as pessoas acham, é bobagem, é coisa que... Não é sozinho, não é um milagre. Mas se você associar as fontes de proteína, BCA, o hidrolisado de colágeno, as proteínas animais, peixe, e alguns tratamentos com radiofrequência, por exemplo, no corpo, ou com as injeções do ácido polilático, você vai conseguir fazer com que os seus fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, a se reativarem. Então está comprovado, é importante, não adianta você fazer um tratamento só com aparelhos, se você não tiver a matéria-prima, que é o colágeno do seu organismo. Então o estímulo do calor dos aparelhos ou dos lasers, mais a fonte de proteínas, vai sim produzir colágeno de novo. Estão perguntando aqui como é que a Adriana mantém essa cor de pele. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Confesso, não tem aprovação nenhuma. Eu não posso falar muito na frente do meu dermatologista, porque eu levo bronca sempre dele que eu não posso tomar sol. Mas eu procuro, eu me cuido, eu faço filtros solares, não tenho ficado, antigamente eu ficava mais tempo no sol. Depois que o Otávio me puxou a orelha várias vezes, eu agora fico pouco, fico menos, não fico naqueles horários do sol mais forte. Então eu controlo bem, eu me cuido porque eu sinto os efeitos do sol que eu tomei quando eu era mais jovem. Eu estava que naquela época, quando eu era jovem, não existia filtro solar. Ao contrário, a gente colocava coisa para queimar. Não tinha esse negócio de se preocupar com câncer de pele. Então eu tomei muito sol. Então hoje eu sinto as consequências, eu tenho muitas manchas, você sabe, né? Eu estava vive arrumando aí, tentando arrumar minhas manchas. Mas hoje em dia eu me cuido muito, porque realmente o sol ele estraga a pele mesmo. Eu acho que tem uma dica que você fica com um tom de bronzeado. Os autobronzeadores eles melhoraram muito a qualidade, a cosmética. Você pode usar esses produtos que não fazem mal. Não fazem mal. Ou também alguns jatos, existem algumas clínicas especializadas que você faz e dura, porque aquilo fica somente na camada mais superficial da pele, não tem agressão, não vai combater o nosso colágeno, não é radiação ultravioleta. Então os autobronzeadores e esses jatos, eu sou totalmente a favor. Essa era até uma das perguntas que a gente tinha, se era melhor usar o creme autobronzeador ou fazer bronzeamento artificial antes de ir pra praia. Bronzeamento artificial, pelo amor de Deus, é proibido. É pior que o sol, eu acho. Muito pior. Assim, minutos de bronzeamento corresponde a horas e horas e horas. É proibido. Existe uma lei desde 2004 que é proibido. Isso é absolutamente proibido. Está comprovado. Por quê? A radiação ultravioleta A, que eles dizem que são benéficas, que é o que nos bronzeia e deixa essa cor bonita, é o que tem no aparelho. Só que esse aparelho, a radiação tem uma penetração não só destruidora de colágeno, assim como também tem efeitos nas lesões pré-cancerígenas. Então ele não pode, não deve. Existem algumas clínicas clandestinas que ainda fazem, mas... A gente não ouve mais falar de clínicas de bronzeamento, porque são proibidas. Antigamente tinha muitas, né? É uma lei da prefeita Marta Suplicy de 2004. Isso foi muito importante. E ainda tem clandestinas? Tem. Sim, é um perigo. Realmente não faz autobronzeador e cor natural, lentamente com o sol. O Matheus Andrade, de João Pessoa, está perguntando o que o senhor prefere, protetor solar físico
ou químico? Qual que protege mais? Veja bem, os dois protegem muito bem. Acontece que, uma boa pergunta, existem pessoas que são alérgicas a alguns componentes de fatores de proteção solar químicos. E aí o físico é aquele que faz uma barreira mesmo, que são os mais esbranquiçados, e eles não têm os protetores químicos. Então ele é muito bom para pessoas com pele extremamente sensíveis. Nós mostramos para o melasma, eles têm uma boa cosmética, e se forem coloridos, melhor ainda. Isso é uma outra dica. Quem tem muita mancha, opte por protetores solares com um pouquinho de cor. E a indústria farmacêutica hoje em dia tem várias opções de tons muito bons. Às vezes a marca tem 2 ou 3 tons, você deve ir na farmácia testar o tom mais próximo da sua pele, e aquilo já funciona como maquiagem. Então lavou o rosto, protege e já está com uma cor super bonita. Né? Doutor Otávio, Stephanie Franca pergunta o que fazer para proteger o cabelo do sol, do mar, da piscina, todas essas coisas que a gente faz no verão. Sim, existem alguns cremes, algumas máscaras com fator de proteção solar, porque o cabelo também sofre muito. A unha sofre, a pele sofre, o cabelo. Então, abusar das máscaras hidratantes capilares. Na hora que vai para o sol? Não, isso quando você volta para reidratar. Agora, quando vai para o sol, existem alguns produtos capilares com fator de proteção. E aí tomar cuidado com os cabelos loiros que ficam mais ou menos, às vezes, verdeados, super hidratar. E usar, na medida do possível, chapéu. Né? Para quem tem hiperidrose, né, fica mais evidente nessa época de verão, as camisetas ficam marcadas. Como é que a gente resolve esse problema? Qual que é a solução para a hiperidrose? Uma boa pergunta. Existe 2% da população mundial que tem hiperidrose, que é o excesso de transpiração, tanto nas axilas, nas mãos e nas plantas. Pessoas são altamente constrangidas, desagradáveis. Os adolescentes não podem ir para as baladas, ficam com aquela mancha toda. E tem tratamento, a toxina botulínica. Isso que eu ia perguntar. A toxina botulínica dá excelentes resultados, é a nossa primeira escolha para o tratamento da hiperidrose axilar, palmar e plantar. Fazendo antes do pré-verão, você vai passar o verão inteiro sem suar. Então interessante, né? A toxina para a hiperidrose dura mais do que para as fugas dinâmicas. Então 8, 10, às vezes 12 meses sem suar. É uma grande evolução no tratamento da hiperidrose. E para depilação a laser, ela pode ser feita no verão? Existia um mito em relação a isso, que peles bronzeadas ou peles muito morenas não podiam usar laser ou depilação a laser. Isso já não mais é verdade. A evolução da tecnologia laser evoluiu de tal forma que hoje nós temos alguns aparelhos capazes de tratar todos os tons de pele, inclusive pele bronzeada, e podendo fazer a depilação em qualquer época do ano. Então existe inclusive uma depilação robótica, que é muito mais rápida, não depende da mão do técnico que está aplicando, então ela é muito perfeita, rápida, praticamente indolor e pode ser usada em qualquer tipo de pele e cor de pele. Muito legal isso, hein? Evoluiu bastante. Para quem tem cravos e espinhas, afinal o sol é bom ou ruim para quem tem espinhas, né? Tem muita gente que acha que ele resseca, né? Que acha que seca. Existe esse efeito imediato de uma semana, de efeito antisséptico mesmo, de ressecamento, obviamente. Só que depois o seu organismo, como o bronzeado é um espessamento da pele, aqueles poros vão ficar mais fechados. Quem tem tendência de acne, não tem acne, vai voltar depois das férias com uma acne que nós chamamos estival, que é uma acne do calor, pelo tamponamento. Então existe uma ilusão, acne inflamatória desinflama com o sol, só que vem pior. E existem algumas lesões de acne em quem não tinha acne que podem aparecer também pós-verão, e algumas que são confundidas com acne, que é a brotoeja, que cientificamente chama-se miliária. Na verdade é um tamponamento das glândulas do suor, as sudoríparas. Criança tem muito, tem calor, adultos também, e aí ficar em lugares arejados, usar substâncias calmantes, água termal gelada ou compressas frias. Então não confundir a brotoeja, que é a miliária, da acne e da acne solar. São 3 tipos de lesões. Por isso que o olhar do dermatologista é muito importante. A gente sempre fala que nós damos orientações,
algumas dicas, mas lesão de pele, ela precisa ser examinada, precisa ser tocada. Principalmente porque às vezes pode ser alguma coisa pré-cancerígena ou mesmo Com cancerígena. certeza, às vezes você acha que é uma feridinha, que não cicatrizou, então, às vezes pode ser o início de um câncer de pele. Então a visita pelo menos uma vez ao ano ao dermatologista, principalmente para checar as pintas, fazer um mapeamento digital. Eu costumo muito comparar, a mulher faz mamografia anualmente, então o mapeamento digital das pintas, que é um exame apurado, ele é excelente método preventivo e de acompanhamento. Às vezes você não precisa tirar aquele nervo, aquela pinta, para não ganhar uma cicatriz, isso você só acompanha vendo se houve o aumento, o tamanho ou a mudança de coloração dela. Doutora, a Karen Prado pergunta, é verdade que quem é muito branco envelhece mais rápido? Sim, veja bem, a pigmentação, a nossa melanina é uma forma de proteção. Aquilo que eu falei agora há pouco. O sol ativou a melanina, a nossa pele bronzeia se defendendo. As pessoas mais claras têm pouca melanina, então elas têm menor defesa. Consequentemente, se uma pessoa morena, uma pessoa clara tomar a mesma quantidade de sol durante a vida toda, a pessoa mais clara vai sim ter uma degeneração da pele, do seu próprio colágeno e vai acelerar o processo de envelhecimento. E também ela teria mais propensão ao câncer de pele ou não? Com certeza. Também. As pessoas mais claras, de olhos claros, são de maior incidência de câncer de pele, sim, além do fotodano. Certo. Sobre bicho geográfico, né? Nessa época muita gente vai para a praia, acaba tendo bicho geográfico. Quais são os primeiros sinais e o que pode ser feito? É a famosa larva migrans, né? Bicho geográfico por quê? Na verdade são larvas das fezes dos gatos e cachorros Que vão à praia. que vão à praia. Então sempre usar uma sandalinha com proteção ou não frequentar essas, mas às vezes é difícil esse controle. E essas larvas, elas penetram na pele, formando mesmo um caminho bastante típico e geográfico que coça muito. O tratamento, existem medicamentos de via oral atualmente, antes não tinham, que cura rápido, mas às vezes essas lesões confundem com micose, confundem com eczema, alergia. Então, olhar o diagnóstico do dermatologista é bastante importante. Não adianta a gente querer Se automedicar. né? E a larva migrans, que é o bicho geográfico, é diferente do bicho do pé. O bicho do pé é outra coisa, que é uma patologia bastante de interior, que aí é um tipo de pulga, que é a Tunga penetrans, que acaba entrando na camada superficial da pele. Então as larvas são transmitidas através dessa pulga. E o que nós vemos às vezes é um ponto preto, como se fosse um cravo no pé. Então o bicho do pé não é larva migra, são duas coisas diferentes. Nossa, tem tanta muita coisa. patologia tropical. A Pieira está perguntando se tomar muitos banhos no verão, 3 ou 4 por dia, ressecam a pele. Muito, Faz muito. mal, cara, resseca Em mesmo. qualquer época do ano, você desidrata demais essa pele. Então nós temos na pele, como hidratação natural, o que nós chamamos de manto hidrolipídico. É uma parte de gordura que vem das glândulas sebáceas, mas a água das glândulas sudoríparas formam como se fosse uma camada hidratante. Se você desengordura muito essa pele, toma banho demorado, com muito sabonete, água quente, no inverno é super comum, nós atendemos pessoas com pele extremamente ressecadas e com coceira. E aí não é alergia, isso é só você hidratar muito bem a pele. Se ela toma muitos banhos, então o sabonete só nas partes íntimas, não precisa ficar esfregando, na bucha, banho morno mais para frio, porque é verão, e hidratar. E passar creme pós-banho, né? É importante isso. E foliculite, é verdade que nessa época do ano aumenta a incidência de foliculite? Muito frequente, porque é aquilo que nós falamos, aumentou o calor, tampou mais os poros, as bactérias se proliferam mais, e pessoas que têm tendência a pelo encravado ou nas regiões mais de atrito, nas virilhas, axilas, é importante essas pessoas que têm foliculites frequentes ficarem livres disso, porque só acontece a foliculite em volta do corpo estranho, que é o pelo. Então a depilação a laser, a depilação robótica, você elimina o pelo, você não vai mais ter foliculite de repetição. Principalmente virilha, axila, são as áreas mais críticas para a mulher. Doutora, a Berenice está querendo muito fazer uma pergunta aqui. Ela quer saber, ela tem a pele mista e mora na praia. O que ela pode fazer com sal, poeira, sol? Qual a melhor coisa que ela pode fazer para tratar da pele dela? Veja bem, lavar esse rosto com sabonete adequado, de preferência use géis
de limpeza ou espumas de limpeza. Sempre optar por produtos mais formas líquidas, em sérums ou géis, ou toque matificante. Hoje em dia a indústria cosmética desenvolveu uma série de produtos com toque seco. Então não tem mais essa história, não vou usar creme porque a pele fica melada. Não é verdade, você consegue ter texturas muito agradáveis, penetram, né? E que não vão piorar essa pele mista. E assim, não existe tratamento nem de pele oleosa ou de pele com tendência à acne sem um ácido. E os ácidos, eu sempre falo, são os mais importantes rejuvenescedores, restauradores da pele. E existem ácidos que podem ser usados no verão, né? Então o famoso ácido retinóico, ok, nessa época você suspende, que ele é fotossensível e mancha, se você não tomar cuidado, mas existem outros, o adapaleno, o ácido glicólico, que são compatíveis com o sol, desde que você use somente à noite, de manhã lava e passa seu protetor solar. Então a mescla de filtro, produtos toque matificantes são ideais para o tipo de pele dela. E o que usar quando se tem herpes, principalmente agora no verão, herpes labial é bem recorrente, tem né? Tem gente que no sol piora o herpes, né? Porque o herpes é assim, você fica com vírus no seu organismo, né? Não, às vezes labial, genital ou qualquer parte do corpo, e as fontes de estresse ou de calor, elas desencadeiam a crise. Então aquela lesão que você tem normalmente no verão, porque você já tinha o herpes, faltou a proteção solar com antiviral. Então existem alguns produtos, tipo um batom, protetor labial, que já tem alguns componentes antivirais. Se tem herpes de repetição, uma dica é você já tomar o medicamento que é o tradicional, a valanciclovir ou aciclovir, prescrito pelo seu médico, no início das lesões, porque você consegue encurtar aquele ciclo do herpes que é muito desagradável. Né? Então não é o sol ou o verão que causou o seu herpes, você já tem esse vírus ali adormecido. Né? Fatores de calor ou estresse desencadeiam. E é um negócio que é muito dolorido, né? Muitas perguntas sobre colágeno, né? Estão perguntando novamente se tem como recuperar o colágeno perdido depois dos 30 por ter tomado muito sol, e também perguntando qual que é o melhor colágeno, em pó ou em cápsula. E também se o colágeno tem que ter vitamina C e se o colágeno funciona depois dos 50 anos. E depois dos 60. O colágeno, o famoso colágeno. Então assim, jovens, 20, 30 anos que estão nos ouvindo, começa a proteger o sol. Começa já. Agora. O maior degradador de colágeno é a radiação ultravioleta. Então aprendam isso, a partir de 25 anos a gente perde 1% de colágeno ao ano. É Nossa, é muita coisa. Como restaurar? Então tudo que a gente já falou, hidrolisado de colágeno, verisol, associado aos antioxidantes, eles vão ter realmente um pool de possibilidade de recuperação e muita tecnologia. Nós temos a radiofrequência, vários tipos de laser que vão, através do calor, estimular a nossa derme. Então, imagina a nossa pele. Você tem a epiderme, a derme, subcutâneo e depois o músculo. Esse miolo, que é a derme, a parte central, é onde nós temos o colágeno. Então, o que consegue chegar até ali? Calor, através de radiofrequência ou lasers, que vão multiplicar essas fibras de colágeno, e algumas injeções de 2 tipos de produtos. Não estou falando nome comercial. Os princípios ativos é o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio. São os produtos injetáveis que nós chamamos de bioestimuladores. São as maiores técnicas de produção de colágeno novo a partir de 30 anos, mas a pessoa de 60 também vai ter uma resposta em diferentes proporções, com produtos estudados cientificamente, comprovados. Nós temos tido resultados muito bons com essa bioestimulação. Então, a princípio, o ácido polilático ou a hidroxiapatita de cálcio, normalmente são 2 a 3 sessões que você faz com intervalos de 1 mês e meio. Então, em 90 dias é o tempo que o seu organismo vai produzir novo colágeno através desses injetáveis. Não estou falando aqui de ácido hialurônico, que é um preenchedor. São coisas distintas. Um preenche, puxa água. Esses outros 2 vão estimular a bioestimulação dos seus fibroblastos.
Então a tecnologia evoluiu bastante. Tem muita opção, Há 30 né? anos atrás, no início da dermatologia, quando eu comecei a trabalhar, não tinha nada disso. Então é possível, mas isso não justifica você tomar sol agora. Tá bom, eu acredito que a gente tenha sanado, né, todas as dúvidas. Lembrando a todos que esse live hoje é especificamente sobre as doenças mais comuns durante o verão. Então, as outras perguntas que o pessoal mandou aqui sobre outras questões, a gente vai estar respondendo em próximos lives. Vamos fazer mais lives, né? Se Deus quiser, né? Aqui no telefone da Adriana também tem mais perguntas, gente, mas infelizmente nesse momento não vai dar pra gente responder, mas o doutor Otávio pode responder depois pra vocês, a Adriana também. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Olha, eu adorei, como sempre, participar do live com o Otávio, porque você explica super bem, eu acho que esclareceu muito, ficou todo mundo satisfeito. Quem não conseguiu ter as perguntas respondidas, podem, na página do Otávio, continuar perguntando, né? Claro. E logo nós vamos marcar um outro live, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Eu acho que é uma interação muito grande, né, do seu estilo de vida, da tua atividade física, cuidado com a alimentação. Isso tudo a gente está falando muito específico de pele, mas o que reflete na nossa pele é esse conjunto todo, né? Uma série de coisas, fatores. Comer direito, fazer atividade física, ser feliz, namorar, dormir direito, se hidratar. Já que não falou de hidratação, é importantíssimo. A pele só é bonita, você vai precisar para produzir mais colágeno, água. Então tome realmente bastante muito líquido, água de coco, sucos em geral. E nós estamos à disposição, tanto no Instagram da Adriana como no nosso, é só nos seguir, fazer perguntas, que a gente está todo dia ali participando com vocês. Então, olha, eu queria agradecer a todos que participaram, queria agradecer o Otávio mais uma vez. Eu adorei, foi muito legal. Também adorei, muito obrigado, Adriana, pelo convite. Vamos continuar. Uma boa noite a todos. Boa noite.